E depois de um tempo voando pelo espaço, Marcos ouviu uma mulher gritando por socorro em desespero, dizendo que eles estavam aqui, que eles iriam morrer. E o Marcos percebeu que essa mulher estava tendo uma crise de pânico e disse que precisava ir a um lugar urgente. Abriu um portal e chegou na atmosfera desse planeta. E o Marcos chegou até onde estava essa mulher e o Robert foi junto. E o pessoal ficou vendo lá da nave. E o Marcos percebeu que estava sem energia essa cidade, então ele restaurou a energia de lá. E chegou até onde essa mulher estava e percebeu que ela estava quase tendo um ataque cardíaco e viu um bocado de gente vestida com roupas luxuosas por lá, só olhando, sem fazer nada. Ele chegou até a mulher e conseguiu fazer ela se acalmar e deu um jeito no pânico dela. E daí ele perguntou se ela estava melhor, podia contar melhor o que estava assustando tanto ela. E ela disse que ela iria contar porque era a única coisa que tinha para fazer antes de todos morrerem. E umas mulheres que estavam por lá estavam falando que ela só estava fazendo isso para chamar atenção. Mas aí o Marcos percebeu que ela estava desesperada e chegou um homem lá correndo e ela correu, abraçou ele e disse que era tudo culpa dela, todo mundo iria morrer também aqui. E ele disse que eles tentaram, mas agora não há mais o que fazer. E o Marcos perguntou qual era o problema, eles poderiam ajudar. E aquele homem disse que o nome dele era Carlos e ele era o professor dessa mulher e que eles haviam desenvolvido uma coisa que arruinou o mundo e eles saíram desse mundo e vieram para cá e essa coisa agora chegou aqui e vai acabar com tudo por aqui também. E todo mundo começou a rir disso e daí aquela mulher enxugou as lágrimas e disse que ela não era desse mundo, mas sim era de um planeta que ficava próximo desse um. Eles fugiram em uma nave espacial depois de eles acabarem criando um sistema chamado Sistema Conspiração, que acabou destruindo o mundo de origem dela. E ela contou que ela trabalhava em uma empresa de tecnologia, desenvolvimento de sistemas, e ela vivia tendo seus projetos roubados por uma mulher, no qual ela tentava várias vezes provar, só que ela sempre apagava os rastros e sempre levava o mérito e o crédito pelas grandes invenções dela, até que um dia ela resolveu se vingar e desenvolveu um programa bem avançado chamado Sistema Conspiração, no qual tinha a capacidade de aprender e de acabar desenvolvendo outras tecnologias, como também obter informações sobre diversas fontes e poder se locomover em qualquer tipo de sistema de comunicação. E ela deixou isso para que aquela outra mulher viesse e roubasse como sempre, só que o sistema conspirou contra ela. No dia que ela foi lançar dizendo que era dela, o sistema começou a querer dar bug, fingindo isso, e começou a mostrar várias coisas humilhantes da vida dela, fotos comprometedoras, e acabou que ela foi expulsa da competição. Ela chegou comigo e disse que iria culpar eu por ter arruinado a carreira dela, e eu disse que se ela conseguisse provar isso, que eu fiz isso, ela estaria mostrando que ela acabou roubando, e ela não teve o que fazer, só que o sistema acabou escapando da onde ela havia deixado, e começou a perseguir ela na rede de comunicações, começou a retirar dinheiro dela e transferir para outras contas, começou a fazer coisas suspeitas, começou a prejudicar a rede de relacionamentos dela e muitas outras coisas. A vida dela começou a virar um caos, até os transportes dela começaram a ser tomados por esse sistema e ficava parando quando ela precisava ir para um lugar urgente. E ela começou a se sentir perseguida, pensando que era eu. Só que aí, quando eu fui tentar dar um jeito de retirar o sistema acabou dando um jeito de matar ela. E depois disso, o sistema procurou um novo alvo e decidiu que toda a humanidade era o novo alvo dele. E começou a interagir em todo o mundo, acessando cada rede de comunicação, começando a prejudicar cada ser humano que encontrava. E percebemos que a situação saiu do controle. E como última medida, acabamos fugindo para cá porque nós não conseguimos detê-lo. E agora ele está aqui e vai fazer o mesmo aqui. E as mulheres que estavam ouvindo isso começaram a rir. E um bocado de convidados lá daquele evento. E o Robert com o Marco disseram que poderiam dar um jeito nisso. E poderiam restaurar o mundo dela. E todo mundo começou a rir disso. Só que de repente começaram a ver hologramas de uma imagem lá. Falando que
finalmente encontrou eles. Daí a mulher entrou em desespero e disse que era o sistema. E o Robert disse que isso não seria um problema. E o Robert simplesmente criou um cataclismo que aniquilou todo esse sistema de todo mundo. E todo mundo ficou assustado quando viu o que ele fez. E o Robert disse que cuidaria desse sistema também no planeta, de origem dela. E perguntaram quem eles eram. E o Robert disse que era o herói da destruição, que veio de outro mundo e tem o poder de destruir quase qualquer coisa. E o Marco disse que era um colossal, um herói para qualquer tipo de situação e que poderia restaurar o mundo dela. E ficaram meio sem acreditar, mas aí disseram que eles iriam cuidar do mundo dela e falaram com ela quando já tivesse terminado. E foram para a nave. E depois de ouvir toda a história, foram até o mundo que ela havia falado, que ficava lá perto. E quando chegaram por um portal na atmosfera, alguns segundos que eles começaram a voar em direção à atmosfera do planeta, começaram a perceber que estavam vindo um bocado de robôs da atmosfera a atirar neles. E de repente levaram um tiro bem forte e perceberam que atrás deles havia uma nave de robôs que estava indo atrás. E eles aceleraram a nave bastante, só que era muito robôs. E o Marco saiu para fora da nave e acabou juntando todos os robôs só num ponto e acabou explodindo todos eles. E voltou para lá e foram checar com a vigilância da nave, onde era que ainda havia pessoas, e perceberam que havia muito poucas pessoas lá no planeta, algumas que conseguiram sobreviver a tudo isso, numa zonas bem isoladas, e que estavam lutando para conseguir resistir a esses robôs que estavam atacando eles, e perceberam que realmente a situação era bem mais grave do que parecia. E de repente o Robert disse que eles tinham que sair de lá, ou iriam acabar tendo a nave explodida, e viram que a nave começou a dar um sinal de alerta, e viram uma coisa que parecia ser um canhão bem potente, apontando para eles, e viram um raio ser disparado, e teletransportaram a nave para um outro canto, e viram que o raio era tão forte que dava para ver de muito longe. E eles perceberam que tinha pessoas que estavam lutando contra os robôs, e viram que era uma mulher que tinha espada na mão, mas um homem que estava atirando com mais armas. E resolveram ir até lá para ajudar eles, porque perceberam que eles estavam cercados por inúmeros robôs. E o Marcos com o Robert chegaram lá, e o Robert destruiu todos aqueles robôs. E o Marco perguntou se eles estavam bem, e viram que a mulher já estava caindo lá de exaustão. E me disse que ela precisava de ajuda urgente, que ela sofreu tanto nas lutas. E o Marcos curou ela, e ela se levantou e disse que já se sentia melhor. E perguntaram quem eles eram, e o homem disse que se chamava Dudu, e a mulher disse que era Charlene, só que era chamada de Lâmina de Aço. E eles acabaram parando nesse mundo e encontraram essa situação de inúmeros robôs lutando contra as pessoas. E o Robert disse que não seria mais um problema. E ele criou uma esfera gigante e gritou cataclismo, e a esfera cresceu e foi só destruindo robôs. E depois de acabar atingindo o mundo inteiro, o Marco restaurou tudo e perceberam que o planeta voltou ao seu estado original. E disseram que isso era impressionante. E chegou lá o Nordest e disse que ficou curioso como foi que eles conseguiram sobreviver a tanto ataque de robôs. E a Lâmina de Aço disse que ela tem o poder de criar qualquer tipo de aço, qualquer tipo de material feito de aço, do nada. Até as espadas dela ela criou do nada. E o homem disse que o nome dele era Dudu, e ele conseguia acabar fazendo com que qualquer coisa viajasse no tempo, pro passado, pro futuro. E ele ficava mandando pro futuro alguns ataques de alguns robôs, para acabar acertando outros. E o Nordeste perguntou se poderia compartilhar esse poder com ele, e ele não entendeu muito bem. E o Marcos perguntou se poderia restaurar os poderes dele, porque ele ficou a fim de ter esse tipo de poder. E o Marcos concordou, e o Nordeste extraiu esse poder daquele homem, e o Marcos restaurou. E depois de esclarecer que já havia dado um jeito no planeta, eles partiram e foram falar para aquela mulher lá com aquele homem. E eles disseram que estavam muito gratos pelo que fizeram, depois deles terem mostrado as imagens de que eles haviam restaurado o mundo. E depois de falar mais um pouco, eles foram embora e seguiram para o espaço.